Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 77, versículos 5 e 6. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite, recordo minhas canções e o meu coração medita. Eu gosto de pensar que existe um passado que precisa ser esquecido, sepultado. Aquele passado que provocou danos, dor, prejuízos. Quando olhamos para esse tipo de passado, temos que olhar rapidamente, somente para recordar a lição que aprendemos, para não repetirmos aquela mesma jornada de erro. Mas existe um passado que precisa ser lembrado. É um passado rico da ação de Deus, da misericórdia de Deus, do agir de Deus na nossa vida. Nesse momento, Asaf está dizendo que Deus era o motivo das suas canções. Ele olhava para trás, recordava do seu passado, percebeu que os anos se foram, mas ele tinha uma canção para recordar. Aliás, muitas canções para recordar em que ele manifestava o amor que ele tinha pelo Senhor, que ele manifestava a sua devoção, a sua adoração a Deus. Portanto, está se referindo a um passado em que Deus agiu nele, um passado em que Deus escreveu na vida de Asaf experiências profundas, experiências que marcaram não somente aquele tempo, mas que ele se recordava, porque fazia muito sentido. Aquilo que marca a nossa vida, a gente não consegue esquecer, mas o ponto de partida é lembrarmos daquilo que nos marcou na medida da ação de Deus, na medida da intervenção de Deus. Olha o que diz o texto sagrado na segunda parte. De noite recordo minhas canções e o meu coração começa a meditar. Essas canções ricas de devoção, de adoração, que diziam sobre a sua experiência com o Senhor, eram capazes de provocar um caminho de meditação, de reflexão na vida de Asaf. A gente precisa ter histórias para contar. É muito bom quando a gente ouve a história de alguém, que nessa história Deus se revela em amor, em graça, em poder. Mas o mais extraordinário é quando temos as nossas próprias histórias para contar. Quando a gente olha para o passado e temos muita notícia para dar. E nessas histórias contadas, lá está Deus se manifestando, conduzindo, agindo soberanamente, tornando a nossa vida uma declaração viva do seu poder e do seu amor por nós. Como é bom ter histórias para contar. Bom, o que isso tem a ver com o nosso presente, com o nosso futuro? O nosso passado, ele é referência para nós. Quando temos histórias para contar, em que Deus agiu nessas histórias, nos encorajamos com os desafios do hoje, nos encorajamos com os projetos, os sonhos e os desafios quanto ao nosso futuro. Passamos a olhar para frente com esperança e não com medo, com entusiasmo e não com fadiga, com desconforto. A gente precisa ter canções para cantar, canções para recordar, histórias para contar. Um passado em que é referência para o presente e para o nosso futuro. Que Deus nos ajude a termos sempre boas recordações, excelentes memórias, histórias para contar, canções para cantar. Uma ótima manhã para você e para sua família e até nosso próximo encontro. Amém.